Mais um estudo hoje aqui, pelo nome do nosso Senhor Jesus. Hoje nós falaremos sobre os anjos, nossos anjos, não é? Todos nós sabemos, não é? Aqueles que têm conhecimento da palavra de Deus e aqueles que não têm o conhecimento da palavra de Deus. Que todos nós que cremos, não é? No nosso Senhor Jesus, temos os nossos anjos, não é? Ou até arcanjos que nos defendem, noite e dia e noite, não é? Todos nós, porque isso está escrito. Há pessoas que não têm, mas são esses que rejeitam o nosso Senhor Jesus. E há outras pessoas, por não saberem da palavra de Deus, mas o coração totalmente voltado para Deus, também têm os seus anjos. Mas nós que cremos, temos os nossos anjos. Devemos orar pelos anjos que está ao nosso redor, como diz a palavra de Deus, ou não? Claro que não. Os anjos são servos de Deus, não é? E nossos conservos de Deus, não é? Servem a Deus a nosso respeito. Então foram enviados por Deus para estar conosco. Cada pessoa tem o seu anjo, não é? Há pessoas que têm até arcanjos, não é? Com eles, não é? Até morrer. Até morrer, esses anjos estarão conosco. Até que a nossa alma se solte desse corpo. Nesse dia, claro, nós veremos esses anjos. E são esses anjos que nos levarão para o céu. Principalmente os salvos. Os salvos têm com ele anjos ou arcanjos com ele, não é? Que o guardam, porque está escrito isso, não é? E também está escrito lá em Salmos. Se eu encontrar aqui no Salmo, digamos, 34, diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Quer dizer, aqui em Salmos 34, já Davi, naquele tempo, entendeu, não é, que havia anjos ao redor, não é? Mas a Bíblia diz também que o diabo anda ao nosso derredor. Isso está escrito lá em Pedro. Se eu puder encontrar aqui, diz assim, em Pedro 5, diz assim, 5, capítulo 8, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Quer dizer, se os anjos de Deus, não é, andam ao nosso redor, não é? Ao nosso derredor, anda o diabo. Os demônios andam o tempo todo, não é? E não se cansam, porque não são seres humanos. Espírito não se cansa. Se os anjos estão aqui, os demônios estão aqui, não é? E eles não desistem, não é? Da alma que perderam. Eles não desistem, eles estão ali. Só que não conseguem passar a barreira dos anjos. Se passarem a barreira dos anjos é porque nós pecamos, não é? Mas se nós recebemos dentro de nós o Espírito Santo, existe um Espírito do próprio Deus, daqueles que receberam o Espírito Santo, não é? Ainda que nós venhamos a falhar, o que é que acontece? Ainda que estejam os anjos aqui, e ao nosso derredor esteja o diabo, não é? Por causa dos nossos pecados, eles conseguem passar. Mas, ao chegar no nosso corpo, não conseguem entrar. Por quê? Porque existe um espírito maior. Um espírito maior que o diabo, que todas as trevas, com todo o inferno, tudo junto. Um só espírito, que é o Espírito do Deus Altíssimo. O Espírito Santo é mais forte que toda a legião de anjos, dentro e fora do inferno. Juntamente com Lúcifer e todas as castas malignas, principados, potestades, tudo junto. Chega, não consegue entrar. Porque existe um só Espírito, mais poderoso do que tudo que existe neste mundo. Para que você entenda quão poderoso é o Espírito Santo e quão valioso é o Espírito Santo. Por isso
você que não tem o Espírito Santo, tem que buscar esse Espírito, esse batismo com o Espírito Santo, porque ele sela o seu corpo por dentro. E você diz assim, mas se nós temos o Espírito Santo tão poderoso dentro de nós, para que é que nós precisamos dos anjos aqui? Os anjos estão aqui para combater o mal. O diabo sempre vai tentar passar pelos anjos, não é? Mas se nós somos fiéis, eles não conseguem passar. Esses anjos aqui são anjos fortes, eles combatem essas trevas que estão aí. Porventura, se for enviado por meio de feitiçaria, bruxaria, algum principado, algum que seja mais forte que este anjo que esteja aqui, ele não consegue entrar em nós, aqueles que têm o Espírito Santo. E se for algum principado, vem com alguém que é de Deus, não é? Ainda não recebeu o Espírito Santo, esteja à espera, não é? Com certeza, o anjo que está com essa pessoa chama um mais forte. O próprio Deus coloca uma barra, uma barreira. Esses principados não conseguem passar. Toda essa experiência espiritual que está escrita aqui na Bíblia e que nós também podemos viver e entender espiritualmente, não é? Essa é a nossa guerra. É a nossa guerra. A Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina que a nossa guerra é contra o diabo, é contra os anjos caídos, as trevas, todos os demônios e castas de demônios que existem nesse mundo. Eles não desistem, é noite e dia, dia e noite. Por isso é que nós temos que viver uma vida longe do pecado, uma vida em santidade. Ainda que nós sejamos pecadores, falhos, a gente vai cometer falhas, não é? Erros, pecados. Mas esses anjos que estão aqui, eles conhecem todas as leis, não é? E também os demônios que estão aqui sabem. Eles sabem quando são as nossas falhas, quando são as nossas fraquezas. Eles não tentam passar, já sabem que não conseguem. Mas quando nós pecamos, os anjos se afastam. E ao se afastarem, eles vêm. Mas aqueles que têm o Espírito Santo, eles não conseguem entrar. E quando a pessoa recebeu o Espírito Santo e, além do Espírito Santo, recebeu de Deus uma unção, muda toda a história. Muda toda a história. Porque já não é só os anjos que estão aqui. A unção que a pessoa, que o servo de Deus, não é, recebe, é um cerco que envolve, é um escudo que envolve. Não existe casta maligna, ainda que passe a barreira dos anjos, não consegue nem alcançar o corpo desse homem. Para que você entenda o quão poderoso é a santidade, o buscar a Deus de todo o coração e o ser revestido de toda a armadura. Para que nós estejamos prontos, não é? Nessa guerra contra Lúcifer, contra as castas malignas e todos os demônios que estão por aí. Não pense você que serve a Deus, você que adora a Deus, você quer agradar a Deus, você que é fiel a Deus, que o diabo não está de olho, que o diabo esqueceu e deixou para lá. Eles não deixam ninguém para lá. Estão em nosso derredor, como nós lemos aqui em Pedro, não é? O diabo é como um ladrão. Um ladrão não, um leão que vive ao nosso derredor, rugindo, à espera de uma oportunidade. E como começamos esse estudo, fala sobre, não é? Aqui em 1 Coríntios 6, que nós começamos a ler, 1 Coríntios 6 diz assim: não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. E antes disso diz assim: ora, se o mundo deverá ser julgado por nós, sois acaso indignos de julgar as outras coisas mínimas? Isso é um texto que Paulo fala sobre um problema que existia dentro da igreja, entre pessoas que andavam em conflitos, entre cristãos que andavam em conflitos dentro da igreja. Então, Paulo diz: vocês não sabem que somos nós que iremos
julgar este mundo? E também não sabes que somos nós que iremos julgar os anjos? Nós iremos julgar os anjos, não é? Esses anjos que estão conosco, não é? Eles lutam por nós, para não falhar. Mas nós devemos orar por esses anjos que estão conosco? Claro que não. Mas nós podemos pedir a Deus para os revestir. Não é? Para os revestir. Isso nós podemos, não é? E Deus vai revestir esses anjos, não é? Quando o diabo vier, para que haja mais resistência contra esses espíritos malignos. Mas nós não podemos orar para os anjos. Nem eles aceitam a nossa oração. Porque só um é digno da nossa oração, que é o nosso Senhor Jesus. Para que você entenda. Por isso é que Paulo diz, não sabeis vós que nós iremos julgar os próprios anjos? Porque eles também podem falhar, não é? Em caso de deixarem passar algum demônio sem ser da culpa nossa, nós podemos julgar esses anjos. Porque naquele dia será tudo revelado. Tudo será, não é? Às claras. Toda a nossa vida será revelada. Deus tem poder para a gente ver a nossa vida como um filme ali. No mundo espiritual, que nós não vemos. Será revelado tudo. E também, por isso é que diz aqui, não sabeis vós que nós iremos julgar esse mundo, mas como nós vamos julgar as pessoas deste mundo? Sabe como? Essas pessoas vão ser condenadas, não é? Porque foram evangelizadas por nós, não é? Nós oramos por essas pessoas, não quereram, rejeitaram o nosso Senhor Jesus. O que a Bíblia diz ali em Apocalipse, ao vencedor, não é? Lhe darei que se assente no meu trono. Naquele dia do julgamento, o Senhor Jesus estará sentado no seu trono branco. Mas há tronos pequenos ali que o Senhor Jesus vai nos sentar. A todos que forem vencedores, Ele vai chamar a pessoa que evangelizou, que lutou por essa pessoa que não aceitou. Então essa pessoa vai estar ali e vai ser testemunha, não é? Para a condenação dessa pessoa que não aceitou o nosso Senhor Jesus. Por isso que o Senhor Jesus disse, não é? Ao vencedor dar-lhe-ei que se assente, não é? No meu trono. Se o trono dele tem mais espaço para alguém, não sei. Mas eu creio que seja um trono mais pequeno ao lado do trono dele, à direita, não é? Do Pai, não é? Para que você entenda, não é? Como são as coisas espirituais. Isso não é brincadeira. Isso é uma coisa séria. O diabo existe. O diabo existe. Os demônios estão aí. E não perdoam a ninguém. Você sabia que o diabo não perdoa nem aqueles que o servem? Não é? Há pessoas que o servem cegamente. Mas o diabo coloca doença, destrói a vida deles por completo. Vivem numa miséria. Com insônias, não têm sossego. São obrigados a servir ao diabo noite e dia. Nós não. Nós somos livres em Cristo. E não nos obriga a fazer nada. Não nos obriga a fazer sacrifícios. Simplesmente o que Ele quer de nós é a obediência. Ele sempre nos ensinou. Está escrito aqui. Para Deus o mais importante é obedecer do que sacrificar. Obedecer, não é? Esse é o segredo de toda a palavra de Deus. Abraão obedeceu e foi justificado, não é? Se nós obedecermos o que está escrito aqui, então nós somos guardados e protegidos pelo próprio Deus, pelo próprio Pai. Ele sabe todas as coisas. Se você der um passo em direção ao nosso Senhor Jesus, Ele sabe. Você não tem que temer o diabo. Você que não anda à igreja e quer ir a uma igreja evangélica e tem medo, se eu for ali, o diabo vai me pegar pelo caminho. Não pega. Porque você já determinou que vai ter com o nosso Senhor Jesus. A partir do momento que você deu um passo fora de casa em direção à igreja, ao nosso Senhor Jesus, o diabo pode fazer o que quiser. Mas Deus vai lhe proteger a chegar até a casa do Senhor. Por quê? Porque Ele sabe das suas intenções. É isso que importa para Deus. Que você vai a seu encontro,
não é? E Deus não rejeita ninguém, né, que vem ao seu encontro. E Ele mesmo chama: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quem é o nosso Senhor Jesus, não é? Um grande Deus, o Deus único. Não é Maria, não é José, não é? Não é todos os santos que dizem, não é? Por aí, não é? Que são deuses, que são santos, que fazem milagres. Isso aí é tudo enganação do diabo, não é? E nem aquela imagem, não é, bela do Senhor Jesus com cabelos loiros, olhos azuis, não é? Isso é conversa para o boi dormir. Se você ler ali em Isaías 53, diz assim, da aparência do nosso Senhor Jesus. Fala da descrição de como nosso Senhor Jesus era. E você vê que isso é idolatria. Aquela imagem do Senhor Jesus loiro, do olho azul, às vezes aparece o olho verde, não é? Para você adorar a esse Deus, não é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é assim. É descrito, não é, pelo profeta Isaías. Em 53, 2 diz assim: não tinha aparência nem formosura. Então, quer dizer, ao contrário do que o mundo mostra, o nosso Senhor Jesus. Mostra um Senhor Jesus em carne e osso, muito bonito. Um homem muito bonito, cabelos longos, loiros, olhos azuis e verdes, não é? Claro, é mais aceitável para esse mundo. Mas o Senhor Jesus veio sem aparência, sem formosura. Se você visse o nosso Senhor Jesus hoje andando aí pelas ruas, você passaria despercebido. Porque seria um homem normal, simples, não é? Como diz aqui, sem aparência nem formosura, olhando-o, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, não é? Você já viu uma pessoa feia, não é? Essa era a aparência do nosso Senhor Jesus. Não tinha aparência, não tinha beleza nenhuma. Está escrito aqui. Era um homem feio em carne e osso, não é? Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. O Senhor Jesus foi o mais rejeitado. Está escrito aqui, um homem desprezado, não é? Não é? Ele passava pelas ruas, não é? As pessoas viravam o rosto. Era odiado. O Senhor Jesus foi odiado quando esteve aqui na terra. Rejeitado, humilhado, não é? Xingado, não é? Mandavam palavrões para o Senhor Jesus. E continua a dizer que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Quer dizer, o Senhor Jesus passavam, não é? Viravam o rosto. Era desprezado e dele não faziam caso. O Senhor Jesus passava para pregar o evangelho, nem queriam saber dele, né? Ignoravam. E foi isso que aconteceu naquele tempo. Havia uma grande multidão, sim, que amava o Senhor Jesus, aqueles que foram salvos. Mas a maioria das multidões rejeitaram o Senhor Jesus ali em Israel, em Jerusalém. Não penso que o Senhor Jesus alcançou a todos. Não, alcançou uma grande multidão daqueles que iam ter com ele ali nos montes, no deserto. Mas o resto da população rejeitava o nosso Senhor Jesus. Por isso foi aquele povo que condenou o nosso Senhor Jesus, não é? E soltaram a Barrabás para ser crucificado o nosso Senhor Jesus. Foi uma troca por causa da escolha do povo. Se essas pessoas que amavam o Senhor Jesus fosse a maioria, com certeza o Senhor Jesus não ia para aquela cruz. Mas o Senhor Jesus veio para morrer na cruz. Então tinha que acontecer assim. E continua a dizer assim, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E o nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quer dizer,
O Senhor Jesus passou por tudo isso, não é? Pelo desprezo, pela humilhação, pela rejeição, e não tinha, não é? Nem beleza e formosura alguma, que o mundo mostra aí a imagem do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não era assim, não é? Era um homem de cara simples. Talvez, como diz aqui, era um homem feio, nem sem formosura, sem beleza. Passava despercebido, não é? Era ignorado, desprezado, humilhado. E o mais que nós não sabemos o que ele passou. Era um homem aflito, de dores. Passou por tudo isso, não é? E carregou sobre si, não é? Naquela cruz, não é? Todas as nossas dores, não é? Todas as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras, por tudo que ele andou, passou até a cruz, não é? Nós fomos sarados. Mas para que tudo isso aconteça na sua vida, você tem que aceitar o nosso Senhor Jesus. Ao aceitar o nosso Senhor Jesus, toda essa promessa de enfermidade, não é, de cura, vai acontecer na sua vida. Porque ele já tomou, não é, essa sua enfermidade, não é, naquela cruz. Ficou cravado naquela cruz, quando ele morreu. Ele sofreu no corpo dele a sua enfermidade, as suas dores, as nossas iniquidades, os nossos pecados foram cravados naquela cruz. Mas porque hoje você continua a viver com o sofrimento do pecado, das enfermidades, das dores, porque você não entregou a sua vida para o nosso Senhor Jesus. Se você entregar, como ele disse, não é? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O Senhor Jesus arranca essa enfermidade, arranca essa dor, arranca essa angústia, arranca, não é, essa depressão, e você se encontra livre, leve, para viver uma nova vida com o nosso Senhor Jesus. Eu espero que esse estudo lhe tenha ajudado, pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus.